Muy bien, ahora con la Biblia en las manos, por favor, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4 e parte do versículo 5. Apocalipsis, é fácil, não? O último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 4 adelante. O Senhor ministrou um título, um tema a mi coração para compartilhar com vosotros esta manhã. E o tema é este: um chamado a volver al primeiro amor. Está aqui na pantalla, não? Vamos repetir todos juntos. A la de una, a la de dos, a la de tres. Solo los que desayunaron, por favor. 1, 2, 3. Muy bien, não vou pedir para repetir porque já está aqui na pantalla, não? Quantos encontraram Apocalipse capítulo 2, versículo 4? Diz assim: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído e arrepéndete e haz las primeras obras. Hasta aqui. Aí cerre seus olhos, por favor. Cerre seus olhos. Senhor, eu sei que tu estás aqui porque já hemos sentido tu presença. E tu palavra nunca volverá vazia, sem antes cumprir su propósito. E eu sei que a palavra esta manhã tem direção correta, Senhor. Por isso, abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor, para que estejamos atentos a tu palavra. Em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor, e recorde a la persona que está a su lado el tema de la predicação, por favor. Como? Um chamado al primer amor. Muito bem. Nós acabamos de ler um texto que são conhecidos como as cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. E leemos uma parte da carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, trabajadora, uma igreja celosa por la doutrina, pero havia perdido el esencial, ¿no? Que era el amor ardiente por Cristo. Entonces, essa era a característica de la igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, comprometida com a obra de Deus. Pero será que solamente isso é suficiente? Não poderá passar com alguns cristianos em la atualidade que têm atividades em la igreja, trabalham em 2, 3, 4 ministérios, não? Então, há atividades extras na igreja. Pero o coração não poderá estar espiritualmente frio. De lo que vale eu trabalhar em la obra de forma mecânica, automática, se o coração está frio? Quando nós cantamos aqui, ou quando você canta allí, não solamente cantamos, alabamos. Porque as músicas é decorada, então podemos correr o risco de memorizamos a letra e vamos solamente dizendo palavras sobre palavras, sem dar-se conta de lo que estamos hablando, não? É algo mecânico, automático. Poderá passar também com os músicos. Vamos fazendo as notas de forma automática, pero cada nota é uma expressão de alabança ao Senhor, seja realizada com a boca ou com o instrumento. Já passou em la igreja, às vezes o pastor está contando uma coisa triste e faleceu a pessoa e o irmão, glória a Deus, aleluia. Ele está totalmente desconectado do culto, não está totalmente entregue ao culto. Está dando glória a Deus e aleluia de forma automática, mecânica. Porque falou alguma coisa. Sabe que depende do que o pastor habla, tu tens que dizer misericórdia, não glória a Deus e aleluia. Agora, o mensagem de Cristo para nós esta manhã é muito clara. Temos que volver ao primeiro amor. É a mesma palavra que foi direcionada por Deus, por meio do apóstolo Juan, a la igreja em Éfeso. Eu tenho uma pergunta para ti, é uma pergunta retórica, ok? Como está tu relação com Jesus Cristo? Não estou perguntando de la relação com a igreja, estou perguntando de la relação com Cristo. É só rutina? Ou é paixão? É entrega?
Como identificar? Eu leio a Bíblia só quando me dão oportunidades na igreja. Se eu recorro a Bíblia só quando o pastor disse, há mensagem em tu teléfono, tenho que fazer a leitura do início do culto. Tenho que ler a Bíblia. Ou tenho que ministrar a ofrenda, tenho que ler a Bíblia. Tenho que tocar um instrumento porque tenho que tocar domingo, por isso eu vou tocar. Isso é de forma mecânica, automática, é rutina. Então, a pergunta é: eu me conecto com Deus mais allá da igreja? Imagínate por um momento se a igreja de Málaga não existisse. Cerramos as portas. Diga misericórdia. Cerramos as portas. Não há mais pastor Maico, não há igreja e não há outra para ir-se, vale? Cerrou todas. Misericórdia, várias vezes. Mas é só hipotético. Como sigue tu relação com Cristo? Ou tu depende da instituição para relacionar-se com Cristo? Ou tu depende de um pastor que esteja aí, ayuna, ora, ou tu depende do ministério de intercessão para fazer-te 24 horas de oração para que você ore? Ou fazer um ayuno para que você ayune? Será que se toda esta estrutura desaparecer, aún nossa relação com Cristo sigue sendo uma relação fervorosa? Essa é uma pergunta retórica para ver se nós não caímos em el erro de somente estar servindo a Deus por uma tradição, por um costume ou por uma rotina. Isso genera enfriamento espiritual. Quantos aún estão vivos? Digam eu. Eu separei este sermão em 3 pontos, ok? O primeiro é o perigo de la rotina espiritual. Mire para sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2 adelante, há algo interessante aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 adelante. Diz assim: eu conosco tus obras, e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes suportar a los malos, e has cobrado a los que se dicen ser apóstoles, e não lo são, e los has hallado mentirosos, e has sufrido, e has tenido paciência, e has trabajado arduamente por amor a mi nombre, e não has desmayado. Mire, o texto habla por 2 vezes acerca do árduo trabalho da igreja de Éfeso. Habla que ha trabajado arduamente, e eu conosco tu árduo trabalho, não? Então, isto é uma característica de aqueles creyentes que estão todos os cultos, eles cantam, eles sirvem, pero su coração já não arde mais por el Senhor Jesucristo. É porque se eu não estiver em el dia, el pastor irá me chamar, vão me molestar. Então, eu vou solamente para que não me moleste. Eu digo que isto é trabalhar tanto em la obra de Deus, que não temos tempo para o Deus de la obra. Os pastores e os que estão aqui servindo na plataforma são os que correm um grande risco de cair em isso. Trabalhamos tanto na obra de Deus que não temos tempo para o Deus de la obra. Eu digo que o culto de um pastor não é aqui. O culto de um pastor é secreto com Deus, porque aqui estamos muitíssimo mais preocupados com que todo funcione bem do que com adorar a Deus com liberdade. Então, a fé em Cristo não pode ser uma fé vazia, uma fé solamente de ritos e tradições. Pastor, lo que hago? Ou, ao menos em la prática, te pergunto, como você ora? Ora por um costume, por uma tradição, ou há fervor em tu oração? Ou as orações são palavras repetidas? Senhor, estou aqui em esta hermosa manhã para alabar a tu nome. Eu penso que com tu padre tu habla assim. Eu imagino Eric despertar por la manhã e disse: papi, buenos dias. Estou aqui, papi, em esta hermosa manhã. Eu digo: habla niño, que passa? Não? E às vezes em la hora de orar nos ponemos tanta pega, tantos ritos, tantas palavras difíceis que corta a intimidade.
corta la cercanía y la relación con el Señor. ¿Hay fervor en tu oración o hay solamente palabras repetidas y tradición? Hay que haber un corazón que quema por Cristo, que ora con lágrimas, que ora con lágrimas. ¿Dónde están los panuelos de nuestras reuniones? Ya no hay más, ¿no? Los lenços, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocas lágrimas. Porque falta este fervor. Leemos la Biblia con hambre ou por obrigação, ¿no? Hambre de leer um capítulo, ler 2 e ler 3. Isso é o primeiro amor. Porque muitos de nós já hicimos isto. Pero por alguma circunstância, ao largo de los anos, dejamos de hacer. El segundo punto diz, las señales de haber perdido el primer amor. Ese es el segundo punto, ¿ok? ¿Cuáles son las señales de haber perdido el primer amor? Uno, la adoración ya no emociona más. A adoração já não emociona mais. Já não canta, não chora, não glorifica. É quase um morto vivo. Está aí cantando. Não sale uma palavra de graças, glória a Deus, aleluia. Não te olvide, aunque não pareça, somos pentecostales, ¿no? Então, há liberdade para adorar ao Senhor, e graças a Deus que há liberdade para adorar ao Senhor. Então, a adoração deve ser uma adoração de entrega. Entrega. Nós outros que ministramos a alabança aqui, e os chicos que cantam aqui, sabe como é? Às vezes cerramos os olhos, não porque somos muito espiritual, é para não ver algumas coisas que passam aqui abaixo, não? Porque é triste, tu estás cantando e ministrando e a pessoa está em el teléfono, está rindo com el outro, conversando com el outro, não? Imagina que se tu eres uma pessoa muito colérica e sanguínea, a sangre vai subindo e tu não consegue adorar, não é verdade? Então tu cerra os olhos e diz, mira como está espiritual o grupo, que nada, é que não queremos mirar algumas coisas que passam, não? Entonces, la adoración, eso es una señal que se ha perdido el primer amor, porque yo estoy en la iglesia desde niño, hermanos, pero la adoración es algo que nos apasiona, que nos emociona, que hace con que nosotros dicemos palabras de gratitud, de adoración, que glorifiquemos al Señor y alabemos al Señor de todo corazón. Otro señal, la oración se enfría. Dizemos a los que, vamos a orar, hay unos que ya dobran las rodillas así, ó. Ponto para levantar, não? Vamos orar. Sabe quando o pastor diz aqui, vamos orar? Se o pastor não habla, ai, silêncio. Então, a oração se enfria quando se perde este fervor. A mais, o serviço de Deus se torna um dever, uma obrigação. Não hacemos nada por obrigação. Se tu está sendo obrigado a fazer algo, a motivação está equivocada. E quarto, falta paixão por las almas. Antes hablávamos de Cristo com gozo a qualquer pessoa e agora já não hablamos mais. Se estas señales aparece alguno em você, esta manhã clame por el Senhor e diz: Senhor, desperta em mim el primeiro amor. Eu não quero ser um fariseu, um religioso que solamente vá à igreja por um costume. Senhor, eu quero te adorar de todo o coração. Eu quero que as palavras que saíam de minha boca cheguem ao coração de Deus. Senhor, se eu vou fazer algo em tu obra, que não seja só porque o líder me pide, porque o pastor me pide, Senhor, eu quero fazer com amor, com paixão. Eu quero este amor em meu coração. O amor é a clave de um coração entregue ao Senhor. E o ponto de número 3, o caminho de regresso ao primeiro amor. Então, pastor, se eu estou em esta situação, sinto que antes hacía coisas que agora eu não hago mais. Antes leía a Bíblia, não oro mais. Orava, não oro mais. Servia em la igreja, não sirvo mais. Qual é o caminho? O próprio texto que nós lemos ao princípio diz que há um caminho de regresso. Me encanta a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor sempre há uma oportunidade de regressar. Sempre há uma oportunidade de volver a começar. Eu digo que o evangelho é um evangelho de segundas oportunidades. E Deus nos dá uma grande oportunidade esta manhã, que é de regressar ao primeiro amor. Onde está esta receta? Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Primeiro diz, recuerda de quê?
recuerda de como era tu relação com Cristo quando tu aceitou a Jesus. Recuerda Agora quero fazer um trabalho de memória aqui com vosotros. Aún los que nasceram em la igreja, como eu, quer dizer, nascemos em el hospital, pero fomos criados em la igreja. Há um momento que tu recuerda que ha tenido um encontro com Jesus, não? Em meu caso foi em la adolescência. Eu quero que agora você haga um esforço de memória para recordar o dia que você ha decidido servir a Jesus de todo o seu coração. O dia que você aceitou a Jesus como Salvador. O dia que se reconciliou com o Senhor Jesucristo. Os primeiros anos e os primeiros meses de caminhada com Cristo. Como foram? Como foram estes primeiros meses? Não? Volve a valorar essas coisas sencillas do primeiro amor. Esta graça, esta intimidade, esta paixão e este fervor. Então, a receita para volver ao primeiro amor é recordar de onde tu has caído. É isso que ele diz o texto. Então, agora recuerda a partir de que momento houve um enfriamento espiritual. Intenta encontrar este ponto clave. E diz, a partir deste momento em minha vida foi que as coisas começaram a cambiar. Isso é muito importante. Não? Se nós não temos um diagnóstico claro, é muito difícil encontrar a cura, a sanidade. Mas se há um diagnóstico claro, por exemplo, não é tu caso, mas é o caso de alguns, e vou falar agora de minha nacionalidade, os brasileiros, que quando cambiam de país, também cambiam a relação com Deus. Não sei o que passa, não deveria cambiar. Há alguns anos, chegou um chico aqui na igreja, chegou com sua tia, e sua tia me ha dicho, pastor, chegou um sobrinho meu, é um missioneiro, é um homem de Deus. E quando a gente diz que chega um missioneiro, um homem de Deus, o pastor se queda feliz, não? Mais gente para ajudar. O chico chegou, hermanos, estava todo arregladito, assim, vestido de pastor, estava assim, com a camisa aqui, com este botão assim, que já não puedo mais, que meu coche é muito gordo, estava assim, não? Com uma maletita em las manos, nem levantava a cabeça para saludar. Eu, olá, olá, pastor, está muito humilde, muito creyente. Não, pastor, é um missioneiro, E, hermanos, não passou 3 meses, este chico estava frio e apartado de los caminhos do Senhor. Olha, muito triste. Uma história mais para dizer misericórdia. Digo, hoje está mais misericórdia do que glória a Deus, hein, pastor? Então, muito triste. Pero este foi o ponto deste chico. Quizás não seja o tuyo. Pero me parece que a mudança de país a este chico não lhe hizo bem. Porque antes era e agora já não é mais. Então, recorda qual é o caminho de regresso, pastor. Primeiro, recuerda como tu eras e recuerda onde has caído. Ok? O texto diz mais: arrepiéndete. Essa é a clave. Que é arrepender? Arrepender é reconhecer o enfriamento, que sou superficial. Vale? Não, pastor, esta palavra não é para mim. Se não há reconhecimento, não há arrependimento. Ok? Reconhecer arrependimento não é remordimento. Há pessoas que vêm no culto, chora, pero volve lunes, haciendo as mesmas coisas. Arrepender-se é, eu vou ter outras oportunidades de cair em el mesmo erro, pero não lo harei, porque tenho um coração novo, arrependido ao Senhor. Então, se tu encontrar qual foi este ponto, arrepende-te. Confessa ao Senhor. Reconoce delante de Deus. Diz, Senhor, eu me enfriei. E foi justamente em este ponto. Eu não vigilei, não velei, e foi em este ponto. Então, se arrepender-se, reconhecer o erro, é muito importante em este processo de restauração. Há outro caminho que o texto diz: haz las primeiras obras. Haz las primeiras obras. Retorna, regresa a la disciplina espiritual de oração e de gozo. Retorna às primeiras obras, lo que hacía e deixou de hacerlo. Por exemplo, orar por las madrugadas, ler a Bíblia com hambre de Deus, sem hora para parar, evangelizar com paixão, não? Servir com alegria. Regresa a las primeiras
obras. Sabe, hermanos, todos nós outros, e agora eu quero contar este rápido testemunho antes de ir à conclusão. Todos nós outros tivemos experiências com Cristo que foram tremendas. Tremendas. E eu me recordo do dia que fui bautizado com o Espírito Santo. É algo que eu quero que nunca saia de minha cabeça. E às vezes eu pido ao Senhor em oração: Senhor, eu quero volver a sentir o que senti em el dia de mi bautismo com o Espírito Santo. Os que são bautizados com o Espírito, não quero constrangê-lo, mas quantos são bautizados com o Espírito Santo, digam amém. Solamente isto. Amém. Recorda o dia que foi bautizado? Recorda? Como foi? Hã? Tremendo, não? Eu me recordo que eu sou assim, desta maneira, que sou, então eu queria ser bautizado em silêncio, sem fazer muitíssimo escândalo, não? Porque eu via os jovens todos, então eu disse, não, eu quero assim mais uma cosita mais tranquila, não quero fazer muita bulla. E eu me acordo que fui para um retiro de jovens, hermanos, igual os jovens aqui foram, e passou o mesmo que passou em vosso campamento juvenil. Jovens sendo bautizados de um lado, jovens sendo bautizados do outro, e eu seco. E eu dizia, Senhor, que passa comigo? Não? Nada. Um falava em línguas de la esquerda, outro de la direita, e nada comigo. Chegou o último dia do retiro, eu não fui bautizado. Foram 40 jovens bautizados em este retiro. E eu disse, o fogo passou aqui, pero não caiu. Não? Volvi a casa triste, ou volvi a la igreja, porque o retiro terminava em la igreja. E havia um pregador de Rio de Janeiro, sabe, muito pentecostal, como dizemos em Brasil, canela de fogo, e disse, hoje serei bautizado, é hoje que serei bautizado. Pero algo passou com o coche do predicador, o predicador faltou, não vino. E eu muito triste aí de lado, assim, os jovens se quedavam assim ao lado, e disse, hoje não serei bautizado, o predicador não vino. Mira como somos, não? Que o Senhor tenha misericórdia porque tuvo de mim, não? E pior, a coisa só foi empeorando, foi escalonando. Quem levantou para predicar foi o pastor da igreja. E quando o pastor da igreja disse, hoje não serei bautizado, porque o pastor sempre predica desta forma que eu estou predicando, não é algo mais tranquilo, mais calmo. E o pastor não era um avivalista. Então, hoje eu volverei para casa sem bautismo. Irmãos, eu penso assim, eu se fora Deus não enviava bautismo, não enviava fogo em este jovem aí que estava todo carnal, criticando o pastor, criticando o predicador, pero o que tinha e o que estava com ganas era de ser bautizado. Era solamente isto que eu estava buscando, eu queria era ser bautizado, pero não acontecia. Meus irmãos, quando chegou em o último momento, foi o último momento de oração, que o pastor chamou para adelante. Os que aún não foram bautizados, venga para adelante. Eu fui. A gente era bautizada a meu lado e não passava nada. Então eu fui, quizás é a ubicação, não, o fogo está mais para allá. Então eu cambiava de lado. O outro era batizado, eu ia mais para o fundo e não era bautizado. Eu ia mais para adelante. O problema não estava aqui em la ubicação, o problema estava aqui. Em el coração, que não estava rendido, não estava entregue, o coração estava crítico, não? O coração não estava preparado para ser bautizado. E havia resistência. Porque quando eu começava a rendir-se, a entregar, sabe que a língua parece que sai de aqui, não? E vem. Quando chegava em la boca, não? Eu bloqueava e dizia, não, agora não, porque sentia que ia, então se dizia, não. Hermanos, e eu fui nesta luta com Deus, graças a Deus que os cultos em Brasil são largos, e o pastor foi insistindo, eu só fui bautizado em verdade com o Espírito Santo quando eu me rendi de maneira completa ao Senhor. Eu disse, Senhor, não importa como o Senhor vai me bautizar, onde o Senhor vai me bautizar, quem o Senhor irá utilizar para que eu seja bautizado, lo que importa é que eu seja lleno de tu Espírito Santo. Quando meu coração estava totalmente rendidos ao Senhor, foi quando o Senhor me llenou com seu Espírito Santo.
e foi me llenando com o Espírito Santo, hasta rebolsar de sua presença, não? E meus amigos que estavam a meu lado falavam comigo assim, porque estávamos orando em vários amigos, não? Então ele me falava assim: tu estás falando em línguas. E eu dizia para ele: eu estou falando em línguas, pero falava em línguas estranhas, que por algum momento me olvidei do português, e todo o que saía era em línguas estranhas. Então eles comunicavam comigo, e eu estava tão feliz que só falava em línguas. Eu me recordo, irmão, eu fiz um escândalo tremendo. Depois meus amigos contaram e disse assim: tu que queria ser, não? Eu fiz um escândalo tremendo. Mi madre dije que terminou o culto, eu não queria sair da igreja. Então mi madre me corrió assim por los hombros e me foi levando por la calle, e eu estava tão embriagado do Espírito Santo que eu entrava por outra calle e dizia: não, a casa não é aqui, a casa é para allá. Eu tumbei na cama, falando em línguas estranhas, e só parei o outro dia por la manhã quando despertei. Sabe, são experiências que seguramente que vosotros, cada um tem a sua, que levam nós outros a um lugar de onde nunca deveríamos haver salido, porque o mesmo fogo que queimou em meu coração este dia sigue em nossas vidas e em este lugar. Então, eu quero esta manhã que você regresse tu pensamento a uma experiência que ha tenido com o Senhor. Cerre seus olhos este momento aí, antes de terminar a predicação. Cerre seus olhos ao Senhor e recorde de alguma experiência que você ha tenido com o Senhor, de uma sanidade, de uma enfermidade, ou o dia de seu bautismo, ou o dia de sua conversão, o dia que aceitou a Jesus como seu Salvador. Recuerde, traia à memória ao Senhor este momento e diz: Senhor, haz-me viver outra vez lo que um dia o Senhor me ha dado. Senhor, haz-me ter experiências contigo como um dia ha tenido. Diga: Senhor, não permita que este amor se enfrie de meu coração. Eu quero cada dia ser avivado por tu Espírito Santo. Eu quero invitar você a poner sobre seus pés este momento. Eu enviei uma alabança aí a los chicos. Eu quero pedir para vosotros poner aí. Os músicos não necessitam subir, porque aí onde tu estás mesmo, eu quero que você medite na letra desta música. É uma lástima que eu não encontrei esta música ou esta alabança em espanhol. Mis excusas a los hermanos de habla hispana. Eu tentei de todas as formas, pero não encontrei. Pero eu quero que você medite em la letra desta alabança e que o Senhor possa ministrar a seu coração. Jesus, quando vosotros conseguir poner, pode poner direto de YouTube, pode poner a canção para nós outros, ok? Jesus nos chama, hermanos, esta manhã a volver al primer amor.